No dia 13 de maio, expositores da Moviopar estarão negociando diretamente com lojistas de todo o país através da Rodada de Negócios Nacional, um evento totalmente online. A rodada de negócios será exclusiva para expositores da Moviopar e tem como co-realizador o Sebrae. É mais uma oportunidade das empresas estarem realizando negócios e se aproximando de seus clientes. Marque na sua agenda, 13 de maio, às 9 horas. Moviopar 2021. O futuro começa agora. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O objetivo do nosso trabalho é levar até você informações relevantes que vão auxiliar tanto você quanto a sua empresa a tomarem decisões estratégicas. O nosso trabalho é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Eucatex, da Moviopar, da Feira Formobile, da Real, da Capsberg e da Colchões Castor. Se você quiser mais informações sobre o que nós produzimos, você pode acessar o nosso portal setormoveleiro.com.br ou as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, @Setor Moveleiro. E também temos o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Setor Moveleiro. Bom, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos à nossa atividade de hoje, porque nós temos uma convidada muito especial e frequente, felizmente para mim, poder sempre contar com a presença dela, que é uma grande especialista no setor moveleiro, na área de marketing, na área de consultoria e na área de estratégia. Eu estou falando da Andréa Krause. E eu vou pedir, então, para que a Andréa Krause se apresente para o nosso público, porque ninguém é melhor do que ela mesma para falar dela própria. Andréa, seja muito Bom bem-vinda. dia. Obrigada, Carlos. Tudo bem? Agradeço o convite. Obrigada ao público presente. Hoje nós vamos trazer uma experiência e um bate-papo muito rápido aqui de introdução sobre uma apresentação que nós desenvolvemos para a Feira Revestir. Essa apresentação teve como objetivo fazer parte de um ciclo de palestras chamado Planeta Eucatex. Ele foi construído dentro de um programa de realidade virtual aumentada, em que as pessoas entravam dentro do Planeta Eucatex e a gente tem um showroom virtual em que as pessoas passeiam por esse showroom, entendem todos os lançamentos dos produtos apresentados na Feira Revestir. Ela aconteceu agora, faz uma semana praticamente, esse período aí da semana passada toda. E o que eu acho que é importante a gente discutir e compartilhar um pouco, é um pouco provocativa essa palestra. Ela tem por objetivo trazer alguns insights sobre tendências pós-pandemia, e isso para mim foi muito interessante aprofundar, até para organizar esse tipo de informação, porque tem muita gente que pensa que vai voltar o relógio e que nós vamos viver uma época anterior à pandemia, e isso pelas pesquisas que eu identifiquei, de verdade, acreditamos que isso não aconteça de fato. Então, a gente precisa entender o momento agora, e quando a gente fala de tendências, Carlos, a gente fala de cenários e comportamento de consumo. Então, a gente vê que muitas empresas, do ponto de vista global, estão fazendo uma lição de casa, elas estão olhando aquilo que pode ser melhorado, aquilo que praticamente pode ter valor para o consumidor do agora, ou aquilo que ambientalmente é correto se pensar do ponto de vista de sustentabilidade e também fatores inspiracionais. Então, o que eu queria deixar de mensagem para esse público moveleiro é que há um ano atrás eu estive na Revestir fazendo uma palestra e naquela época a gente estava entrando na pandemia, que era março, e eu me recordo que a gente estava trazendo as tecnologias que iriam mudar a relação com o consumidor. E falamos aí de realidade virtual aumentada, e vários outros temas que poderiam, talvez, auxiliar o varejo
numa nova construção de cenário junto ao consumidor final. Porque a experiência de loja, segundo pesquisas aí que a Bimóvel coordenou, junto com a Associação IBA, ela é uma experiência necessária para o consumidor, né? E aí a gente traz uma feira 100% virtual. E provavelmente as feiras este ano serão todas nessa linha 100% virtual. Então, como é que a gente olha para frente, como é que a gente vai trabalhar os nossos produtos, como é que a gente vai divulgar os nossos produtos? Quer dizer, a gente está mudando essa estratégia de comunicação, nós estamos mudando as estratégias tecnológicas que vêm nos apoiar nesse sentido. Então, a experiência com o Planeta Eupatex, ela é muito interessante porque a gente traz uma outra forma que talvez fique por mais tempo. A gente não sabe como esse cenário vai acontecer daqui para frente, é um cenário incerto. Concordamos todos que as lojas fechadas têm um impacto negativo na nossa vida esse ano, né? Do ponto de vista de consumidor, também a casa ela foi priorizada do ponto de vista de consumo e demanda. A gente deseja que isso seja uma realidade ainda esse ano. Então, a gente tem muitas colocações provocativas para que as empresas possam pensar um pouco para onde olhar. E eu trouxe insights e exemplos de designers e de marcas que já estão pensando em produtos para esse momento, né? A gente olha de uma forma global, porque a gente fala para um público de designers e arquitetos, que é o público criativo, que é o público que tem que buscar soluções criativas para o próprio momento, mas a gente procura deixar essa mensagem, Carlos, que a gente tem que sair fora da caixa, não dá para pensar mais dentro da caixa, né? Então, eu acredito que o varejo tem um papel muito importante nesse momento, de poder valorizar mais a forma como entrega a experiência de loja física agora online para o consumidor, usando esses recursos que hoje estão disponíveis, tecnológicos, e o moveleiro e o designer que projeta para o moveleiro e o próprio empresário do setor moveleiro enxergar aí outros caminhos, não só do ponto de vista industrial, né, tecnológico, mas a gente tem que olhar questões ambientais, comunicar sobre os produtos feitos com madeira, porque esse é um tema também muito importante, né? Madeira sequestra carbono, a madeira tem na sua composição carbono, né? Então, eu comento até que uma mesa de madeira sequestra 48% do carbono, e a gente tem uma cadeia produtiva que vem da floresta, que é importantíssima para conter essa situação da emissão de gases, e isso é um reflexo positivo nas mudanças climáticas. Então, esse tema, a gente faz parte de uma cadeia produtiva que trabalha com móveis de madeira. Eu acho que esse tema sobre madeira e sequestro de carbono e mudanças climáticas, ele deveria ser a bandeira desse setor, porque nós somos um setor que ajuda muito esse tema e, nesse momento, a gente precisa olhar muito para a questão de sustentabilidade. Então, essa mensagem que eu trago aqui é uma mensagem que realmente eu acredito que tem que mudar, porque o setor moveleiro ele não comunica a sustentabilidade dos seus produtos, não se fala em sequestro de carbono, né? E a gente tem dois temas importantes que eu falo aqui na apresentação. Uma é que o produto é biodegradável, né? E a gente olha a questão do recurso renovável. E hoje a gente tem que parar e pensar nessa questão do planeta. Então, o tema é provocativo, trazendo exemplos de como empresas no mundo olharam para o momento da pandemia e se reinventaram do ponto de vista de produtos, e é também provocativo para a questão de sustentabilidade, e trazemos aí também alguns insights inspiracionais de produtos, de cores, de acabamentos,
que já trazem uma outra leitura, né, para o momento atual. Então, isso é o que eu vou compartilhar agora nessa apresentação, feita para Revestir na semana passada, e que eu acho que é provocativa. E encerrando, vamos aí abrir um pouco mais o horizonte e sair um pouco mais da caixa, né, Carlos? É isso mesmo, Obrigada. Andréia. Você tem toda a razão. Então, eu quero agradecer você mais uma vez pela colaboração, pela contribuição ao nosso projeto e desafiar você, nosso público. Se você ficou curioso, não perca essa palestra agora. Eu garanto que vai fazer uma diferença absurda na sua estratégia e no seu jeito de olhar para o presente e para o futuro. Então, vamos lá, André? Vamos lá, eu quero convidar todos a entrarem no site da Eucatex, www.eucatex.com.br/Planeta Eucatex, e conhecerem essa tecnologia que eu acho que é muito bacana e vai transformar cada vez mais a comunicação online. Obrigada a todos e boa apresentação. Como a Revestir trouxe esse evento, que ela chamou o novo jeito de viver a Expo Revestir, nós da Eucatex também estamos aí alinhados com essas novas tecnologias. Então, nós vamos começar a nossa palestra falando um pouquinho sobre a desaceleração das coisas. Por que a gente sabe que 2021 a gente vai ter que pensar um pouco diferente? Porque a gente começou um segundo ano dentro desse contexto de pandemia. E a gente sabe que a gente tem a necessidade de olhar a construção da nossa economia pautada em outros valores. E quando a gente fala de economia, é economia global, porque o impacto vem de várias partes do mundo, né? Nós não estamos falando isoladamente dessa questão da pandemia. Então, vão aparecer situações que a gente vai ter que começar a pensar em como lidar com a produção e a logística, como que a gente pode sobreviver mantendo esse planeta funcionando, né? Porque quando nós paramos e tivemos essa crise de ruptura, o planeta, de certa forma, agradeceu, né? E o impacto cultural de tudo isso, que é como cada país, cada pessoa, cada cidade, até porque eu moro numa grande cidade, tem pessoas que têm um impacto de vida numa cidade menor, como que as cidades vão reproduzir essa nova realidade? Então, essa desaceleração é algo que a gente tem que lidar esse ano, né? O ano passado, eu acredito que a gente achou que essa crise de ruptura não seria permanente, e a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai demorar. Então, tem algumas pessoas que pensam em voltar o relógio, o ponteiro do relógio, e falar, bom, isso aqui vai passar logo e a gente vai voltar à vida normal. Mas a realidade é que a gente vai ter que construir uma outra vida pós-pandemia, porque muita coisa vai mudar nesse contexto, né? A gente espera muito que a vacina possa trazer todas essas questões de soluções para o vírus, mas ainda é muito incerto. Então, falar de tendências dentro desse contexto é trazer para vocês alguns insights. Então, aqui é um bate-papo, a gente vai fazer essa apresentação e depois, no final, vocês podem fazer as suas perguntas. Então, vamos falar primeiro de uma questão que é muito importante, que aconteceu com todos nós, né? Nós somos gerações de trabalhadores móveis, né? Estamos mais libertos de locais fixos de trabalho. Então, nos consideramos pessoas nômades, né? É o que a gente chama de nomadismo, que é um estilo de vida que vinha vindo já há uns 5, 6 anos, muito presente numa geração mais jovem, e esse estilo trazia essa possibilidade de você ter um notebook, de você estar plugado e de você, de qualquer lugar, você poder trabalhar e fazer tudo o que você deseja. Agora, nós fomos empurrados dentro dessa ruptura para essa realidade. E aí, a gente vai perceber que a gente vai olhar para os interiores, para o design de interiores, de uma forma mais envolvente. E foi o que nós fizemos no ano passado, isso foi uma tendência global, as pessoas olharam mais para suas casas e sabem que querem melhorar e trazer esse bem-estar.
Então, o móvel foi uma categoria muito beneficiada do ponto de vista de venda e de demanda global, né? E outra tendência de ruptura é que as pessoas estão se mudando mais para o campo, também é uma tendência global. Por quê? Porque nesse contexto de isolamento, as pessoas querem ter mais contato com a natureza. Eu acredito que todos nós estamos dentro desse contexto. Eu gosto muito de olhar um pouco a pesquisa de tendências, olhando um pouco a visão de trendsetters. Então, eu sempre olho a Ludovice Delcourt. Ela é uma das mulheres mais influentes nesse segmento de pesquisa de tendências globais, e eu achei que essa frase dela, numa entrevista com a Desenho, ela resumia bem o nosso momento atual. Haverá novas palavras, novos códigos, novas ideias de como fazer e como produzir. Um mundo melhor poderia emergir dessa turbulência. O que vocês acham? Eu acredito que tudo isso que nós estamos passando, essa ruptura, ela vai trazer novos insights, né? As tendências, elas são construídas em função de comportamento de pessoas, comportamento de consumo, e eu acho muito legal até indicar para vocês olharem um site que ela disponibiliza, chamado Trend Tablet. Esse site, ele reúne informações muito interessantes de temas ligados a design, a moda, a macro e micro tendências de comportamento e de produtos, e isso é muito interessante para compartilhar o que vem agora, o que vem daqui para frente, o que vai vir em termos de produto, de produção, de sustentabilidade, de pensar, projetar diferente. E eu falo para um público que trabalha muito com design de interiores e arquitetura, é um público extremamente linkado nessas questões de tendências, cada um com as suas expectativas de marcas, onde eu olho, para quem eu olho. E esse ano que passou, a gente viu que a maioria daquelas feiras que anualmente a gente visitava e a gente gostava de ficar uma semana focada nesse tema, mergulhada nesse tema, essas feiras foram canceladas, né? Então, parece que também a gente foi obrigado a se educar mais e, através de mídias sociais e internet, construir esses novos desafios aí da macro e micro tendência. Mas o que é muito visível nesse processo todo, olhando a questão de design, de comportamento e busca por bem-estar, como as empresas estão oferecendo novas leituras, novos serviços, novas estratégias, novos projetos mais criativos, que possam trazer um novo momento, acompanhando essa nova realidade que a gente está, né? Então, por exemplo, Spotify trazendo estratégias para as pessoas se sentirem mais em casa, designers trabalhando com produtos que tragam mais saúde e bem-estar. Você tem exemplos aí de empresas tentando desenvolver opções de como trazer a cultura para as ruas, né? Então, propondo containers em que as coisas aconteçam ali, as pessoas estejam mais protegidas, mas também em espaços públicos, né? A questão do livre carbono e do sequestro de carbono, que tem a ver com a mudança climática e tem a ver com toda essa redução do consumo, né? Também é um tema que está muito em pauta. E vamos conversar aqui sobre 3 temas que a gente está mostrando nesse slide, porque eu acho que aí a gente aprofunda um pouco mais essa visão de como os profissionais da área de design de interiores, ou de mobiliário e decoração, estão olhando o produto, estão trazendo a inovação, estão tentando se adequar a essa nova realidade nossa de lançamento. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, chama-se Urban Sun, é uma luz ultravioleta que limpa o coronavírus dentro dos espaços públicos, é a criação de um estúdio chamado Rose Guard, o que é bacana é que você consegue, com esse tipo de iluminação, neutralizar o vírus, transmitindo por aerossóis. Então, você tem um local que consegue ser
higienizado contra o vírus dentro desse cone. Então, a gente vê como as pessoas, os designers, eles vão ter que olhar agora para esse novo contexto e trazer produtos diferentes, né? Também eu trouxe um exemplo aqui. Esses são chips emissores de ultravioleta instalados em luminárias. Então, são chips compactos, eles neutralizam com segurança o coronavírus, aerotransportado, podem ser usados em prédios, em veículos, em espaços ao ar livre e usam a radiação ultravioleta. E essa tecnologia, ela serve para desinfetar ou espaços públicos ou espaços privados, sem prejudicar as pessoas. Então, olha só, se isso se concretizar e se a gente tem que conviver no mundo, num período que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, eu acho que as tecnologias já estão trazendo algumas outras soluções para o interior da casa ou para o exterior, né? Então, você tem uma visão bem mais tecnológica, mas, ao mesmo tempo, é uma certa segurança de que os profissionais estão olhando para essas nossas necessidades, né? Um outro tema que eu acho que é muito pertinente com a Revestir, porque a Revestir traz muito essa questão dos revestimentos, dos materiais para aplicação em projeto, como que a gente consegue trazer caminhos para construir esse futuro mais sustentável, né? Então, a gente vê a importância de se trabalhar a economia circular, otimizar os recursos, né, de uma forma global. Eu até trouxe esse projeto, é um projeto nos Alpes italianos, é um projeto feito é um projeto em Obereggen, se chama Oberholz, e toda a estrutura dele, essa relação entre a arquitetura e a paisagem, ela teve um conceito muito sustentável, está a 2.600 metros de altura, né? E a gente vê, então, a importância de você ter o material dentro de um determinado contexto, de ele ser sustentável, dele estar naquela altura, eles usaram material local, obviamente, para fazer a construção desse local, é um restaurante dentro de um espaço de estação de esqui, né? Então, a gente vê que a reflexão sobre os materiais é muito importante. Estando numa feira como a Revestir, é importante a gente estudar um pouco o que mudou em um ano nos materiais e o que os materiais trazem de benefício para as pessoas dentro desse contexto nosso. E a questão sustentável, né? Quando a gente fala de sustentabilidade com painéis MDP e MDF, eu acho que esse tema é muito importante. Para quem não sabe, o MDF, ele é um material que sequestra carbono, assim como o móvel de madeira sequestra carbono. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de luta contra a mudança climática, quando a gente usa o conceito de sustentabilidade, seja nos nossos projetos, seja no nosso mobiliário, a gente está ajudando em dois temas. A madeira, ela é biodegradável, a madeira estoca carbono e ajuda a emitir as emissões de gases. Então, se eu pegar uma mesa de madeira, ela estoca 48% do produto estoca carbono. Isso é muito importante, as pessoas não sabem disso. E o sequestro de carbono é algo muito importante porque ele reduz a emissão de gases no planeta. E a gente também, olhando a questão de reciclagem, é importante colocar que a Eucatex tem essa preocupação. Nós temos uma unidade de reciclagem em Salto, nós fazemos a coleta de madeira num raio de 150 quilômetros, é resíduo de madeira, e usamos esse resíduo de madeira para geração de energia. Então, a gente faz o quê? Faz o ciclo do produto acontecer dentro desse processo de economia circular. Nós pagamos, inclusive, por essas caçambas, elas são espalhadas em pontos estratégicos aí, coordenados por pessoas dentro da Eucatex, e geramos alternativas de energia. Então, quando você especifica móveis de madeira e móveis em MDF e MDP,
você tem um papel importante dentro desse conceito de sustentabilidade. Isso é um fator muito bacana para a gente estar colocando para vocês, né? Eu estou trazendo alguns insights, porque aqui a gente também, além de designers de interiores, nós temos arquitetos, né? E a gente viu agora, no último ano, as soluções para quem quer, quem viaja e que não quer ficar em hotéis, estadias em hotéis. Esse é um empreendimento habitacional na Alemanha, de curta duração. Ele foi construído sobre containers, são microapartamentos, e esses apartamentos destinam-se a viajantes de negócios, né, e turistas que procuram uma alternativa em opção à estadia de hotel. Então, você vê como as pessoas, elas estão ligadas no momento atual e trazem soluções, né? Então, as tendências, elas vêm em função de comportamento e de cenários, né? Aqui a gente consegue ver como é que é o interno desses apartamentos, são 26 metros quadrados de área. Aqui é o ambiente, então até a gente fez uma exposição aí do que a gente colocaria de materiais em revestimento melamínico BP, no MDF ou no MDP. E você vê que são ambientes amplos, são pessoas que querem ter contato com a natureza, não querem ficar em local fechado ou local que tenha grande circulação, né? Aqui a gente colocou a lâmina naturale como uma opção de acabamento, de madeira, que é lindíssima, é um lançamento da Eucatex, o tampo em BP Bottino e os detalhes de porta em laca metálica Galáxia, que também é um lançamento aí na Revestir. E a gente percebe que não é só as pessoas quererem ficarem mais isoladas de outras pessoas ao ar livre, mas também os ambientes serem mais solares, né? Então, eles são mais solares, mais sensoriais, mais minimalistas, traz essa sensação das fibras, né, e do produto mais natural, porque isso traz bastante conforto para casa também. Nós estamos mostrando o BP Nórdico, que tem esse conceito, ele é uma inspiração para esse tipo de ambiente, e também o BP Grani, que é um lançamento, ele tem uns detalhes que são uns pontilhadinhos na superfície, ele não é um padrão unicolor, talvez por isso que ele traga um pouco mais essa percepção de aconchego. E a gente não pode olhar o design, a arquitetura, e como algo que não nos limite, né? Acho que nesse momento eu trouxe o exemplo desse designer, que é o Jamie Avon. Ele projetou esses banquinhos chamados Smile Stool, para essa marca chamada Benchmark, do Reino Unido. E o que é bacana é trazer o humor também para o mobiliário, né? Além da questão funcional, porque esses banquinhos, esses encaixes dos olhinhos são, na verdade, os encaixes das pernas dos bancos, mas ele tem esse conceito da boquinha que também tem uma função, que é para você carregar o banco, então ele tem uma funcionalidade, mas também traz essa questão que a gente fala do móvel que é mais intangível, né? Que mexe com as nossas emoções. Então, a gente tem que ter bom humor nesse momento, não dá para a gente ficar só preocupado aí com o amanhã, eu acho que a gente tem que viver dentro de bem-estar e com alegria, né? A gente traz um outro contexto, esse aqui é da Capellini, que eu acho que é uma marca muito importante na Itália, ela trabalha muito bem a questão de tendências, e a gente vê uma tendência grande de importantes marcas do mercado global de móveis para uso de geometrias arredondadas e linhas curvas, né? Existem pesquisas que colocam que o arredondado, ele traz mais aconchego, que o arredondado é mais sensorial, que as pessoas têm mais conforto dentro desse contexto de toque, de sentir, né? Porque o mobiliário, a decoração dentro da casa, ela tem toda essa questão sensorial, né? E a neurociência, que são os 5 sentidos, trabalham muito esse aspecto sensorial. Então, é o ver, é o sentir pelo tato, é o odor, é o olfato. Então, fibras, materiais que trazem esse conforto e formas orgânicas também estimulam bastante esse aspecto ligado a aconchego e conforto, né? Aqui a gente está trazendo para compor aí esse ambiente como inspiração a laca perlato, que é uma laca metálica,
da linha metálica, que é uma laca que tem um leve desenho na superfície, então, conforme a iluminação muda, você percebe, então, esse efeito perolizado da superfície e esse desenho na superfície. E o BP Botitino para contrastar aí dentro dessa inspiração que a gente está mostrando para vocês. Aqui a gente olha também um outro produto da Capelini, mas aqui o que eu trouxe de inspiração é que a gente enxerga hoje a oportunidade do novo colorido muito com um toque dos metais. Então, do ponto de vista de reprodução das superfícies, de design de superfícies, nós lançamos o Laca Metálica Escovado, que é uma superfície perolizada, ela tem um desenho que imita aço escovado, então ela tem uma boa aplicação em sala, em quarto e cozinha. E trouxemos também a tonalidade do Oxte, que também é um laca metálico, que ele compõe e combina bem dentro desse conceito. E você vê que o azul muito presente, né? O azul é uma cor que traz harmonia e tranquilidade, é a cor do mar, é a cor do céu, eu acho que isso também é importante, o efeito das cores no design de interiores, né? Esse é um padrão lindíssimo, nós estamos trazendo algumas tonalidades em alta, vamos falar dessas paletas de cores mais naturais e mais terrosas. O frejó escuro, ele tem essa característica, é uma cor meio que ferrugem, ela combina com os verdes quentes, com vermelhos profundos, a própria cor tem um vermelho por trás, esse marrom que a gente chama de mais gorduroso, é um marrom mais manchado, né? Então, ele tem essa sensação de reconforto e de acolhimento. E aqui a gente mostra uma cozinha que combina bem essas cores com tonalidades mais escuras e também a composição com o BP Grani, que é um tom bem neutro, né? Então, acho que isso traz bem essa sofisticação, mas também esse momento da gente se acolher, né? Dentro da nossa casa. Eu trouxe esse exemplo da Cartel, a Cartel é uma das maiores marcas da Itália. Eu acho que quando eu fui olhar o site deles recentemente, me chamou a atenção que eles já olhavam para os escritórios, denominando eles como smart offices, né? Então, obviamente que a gente saiu dos nossos escritórios e veio para a nossa casa, e a nossa casa não estava adaptada, obviamente, fizemos mudanças, todos, acredito, de alguma forma, mas as marcas estão também preocupadas em se adequar a essa nova realidade, né? Então, e o escritório a gente sabe que não é qualquer cadeira, qualquer mesa, porque você tem a questão da ergonomia, então é muito importante essa nova comunicação do agora. As empresas, elas tiveram que se ajustar, enfim, estão se ajustando a esse novo modelo, e a gente sabe que o home office foi muito estimulado do ponto de vista de comercialização de imóveis, por conta das demandas do trabalho em home office. Aqui a gente trouxe algumas composições que acha muito interessantes, no MDF BP, que seria um note ouro, que é uma tonalidade muito similar a essa da foto, aqui ele está um pouquinho mais esverdeado nessa imagem do padrão, e a combinação com os tons cinzas, aqui no caso a gente trouxe o BP Carbono Raiz. A gente tem que falar de conforto e aconchego, e tem que trazer isso também para a questão das texturas dos MDFs. Então, nos últimos anos, houve um grande crescimento por texturas diferenciadas, texturas novas, texturas mais profundas, texturas que permitissem uma similaridade cada vez mais próxima da madeira natural. E eu acredito mesmo que nesses últimos 6 anos houve um boom nesse quesito de design de superfícies, né? Nós estamos lançando a textura MDF Graphics, nesses 6 padrões que vocês estão vendo aqui. Temos tecidos, temos unicolores,
Mas a gente traz uma inovação porque nós compramos essa textura recentemente, e ela vem com uma tecnologia chamada electropolishing. Isso é muito importante para vocês entenderem que, às vezes, no mercado, vocês têm produtos muito similares visualmente, mas a evolução tecnológica, ela traz outros atributos para o produto. Então, no nosso caso, nós lançamos essa textura esse ano, que passou aí no final do ano, estamos lançando oficialmente aqui na Revestir. Essa textura, ela tem um processo de gravação que nivela os micro e picos e vales do poro, né? Então, quando você tem uma aplicação de uma textura, uma gravação mecânica, é um prato de aço inox prensado sobre o papel, impregnado com resina, e esse processo faz com que você transfira essa textura. Então, este desenho, ele não tem agressividade nesses micro picos e vales da textura. Então, o que acontece? Você tem uma textura com a superfície arredondada. E o que isso tem de vantagem? Tem total vantagem para o momento atual, porque ela não ela é muito mais higiênica, ela não acumula sujeira, e ela tem melhor facilidade de limpeza. E isso era um questionamento do mercado. A gente está sempre em contato com profissionais, e eles perguntavam muito se daria para sujar menos esse tipo de textura. Então, a gente está trazendo uma inovação tecnológica para o mercado, acredito que o mercado vai se apropriar super bem dessa inovação. Outra coisa que é bacana colocar aqui para vocês, que a superfície desses painéis, ela é higiênica, eles têm um aditivo adicionado ao processo chamado Bacterban. Esse aditivo, ele minimiza a proliferação de fungos e bactérias. Então, a gente sabe que também o revestimento hoje, ele tem um papel diferente de um ano atrás. Por quê? Porque a gente tem que ter muito mais higiene, tem que ter muito mais limpeza, e eu poder aplicar um álcool, algum produto bactericida que a superfície possa receber, quer dizer, uma madeira linda como essa que vocês veem aí na foto, com certeza, ela pode nem ser envernizada, ela pode ser só encerada, e a higiene vai ser complexa nesse contexto. Então, a gente acredita que, nesse momento, os materiais em MDF, eles sejam mais recomendados para o momento atual, né? Uma dica importante para projeto. Vamos falar de design biofílico, porque eu acho que é uma questão também que veio muito forte. É uma forma de aproveitar a natureza e criar um ambiente em que a gente possa viver e trabalhar com harmonia, bem-estar e saúde mental. Então, a gente vê muito presente esse tema no design de interiores, na arquitetura, né? E eu acho que aqui a gente também, no lançamento de produtos, foi bastante feliz, porque dentro dessa composição a gente traz os verdes. Aqui o Verde Amalfi é um lançamento também da linha Grafis, é um BP em MDF, e aqui a composição, para vocês verem como é agradável, né, você trabalhar com o BP nórdico, que é uma madeira clara, é uma madeira solar, que você consegue, vamos dizer assim, um ambiente extremamente limpo, e aí você entra com o metal. Então o carbono tem essa pegada do metal, é um desenho que imita metal, e o verde do design biofílico. Então, essa é uma tendência que as pessoas estão buscando mais. Acho que todo mundo trouxe mais verde para casa dentro desse contexto, né? Tenho certeza, né? Aqui é um carpete, que eu achei legal até trazer para vocês, é modular, da empresa Interface. Esse carpete, ele tem a percepção de um piso, mas também de um piso com uns matinhos, né? Como se você tivesse a natureza ali bem próxima. E existem estudos recentes, publicados por esse relatório chamado Human Spaces, que comprovam que ambientes desprovidos de natureza têm um efeito negativo na saúde das pessoas, reduzem produtividade e bem-estar. E quando você coloca elementos biofílicos, que pode ser um carpete, pode ser uma planta, pode ser uma combinação de cores que tragam o verde para dentro do seu espaço, você consegue reduzir o estresse,
a pressão arterial, os batimentos cardíacos, né? E, ao mesmo tempo, você aumenta a produtividade, a sua criatividade e o bem-estar geral. Então, é tudo de bom, né, gente? Então, a gente fez esse portfólio com tons de verde. Nós temos aí, além desse verde amalfo, a gente tem o verde belágio, que está na laca, e o verde amalfo está no BP. E é legal a gente falar de um outro termo, que é biomimétrica. Ela está sendo discutida muito, muito forte sobre o futuro do design de interiores pós-pandemia, por quê? Porque ela é uma área que estuda um princípio criativo, olhando a estratégia da natureza, olhando para a natureza, para a estrutura celular da natureza, né? E aí, buscando o quê? Trazer soluções para problemas atuais, como materiais unicelulares, que possam ser utilizados em detrimento de um plástico, por exemplo. E você traz tanto a questão funcional, como também a questão estética e sustentabilidade. Então, esse é um designer que desenvolveu aí uma linha de cadeira. Eu não estou conseguindo ler aqui quem é esse designer, mas depois eu posso passar para vocês, que é a fonte, né? Mas é lindo o trabalho dele, que parece mesmo que toda a inspiração veio da estrutura das asas da borboleta, né? Então, é um segmento que vem crescendo. A gente tem muita documentário no Netflix falando da biomimétrica, sugiro vocês olharem, com profissionais que estão dedicados a isso, com laboratórios em Harvard. É um tema que eu acho super interessante. E quando a gente fala da biomimétrica, a gente olha para o que ela é como palavra. Então, bio é vida e mimesis é imitação. Então, é olhar para a natureza e imitar o que ela traz de estrutura, de complexidade, e trazer isso não só para o design, como também para a arquitetura. Já existem muitas construções na China, na Europa, nos Estados Unidos, que levam em consideração esse conceito estrutural de biomimétrica, mas essa designer que trabalhou muito na pesquisa nesse projeto que eu estou apresentando para vocês, ela fez uma cadeira denominada biomimétrica, e ela é impressa em plástico aqui, mas ela tem uma estrutura rígida e, ao mesmo tempo, essas camadas, elas são flexíveis. Então, ela conseguiu uma rigidez e, ao mesmo tempo, usou as pesquisas de estruturas celulares de planta. Então, na natureza, gente, esse material, essas estruturas, elas têm função, né? E é como a gente olha para a natureza e como a gente consegue reproduzir essas estruturas complexas aí no dia a dia. Outro tema que eu acho que é muito bom a gente comentar, que é a botânica. Aliás, tem um vídeo muito bacana na internet, da Pantone, falando de botânica, sugiro vocês verem, mas é trazer para dentro de casa a natureza, a floresta, através de traços muito naturais, pinturas, papel de parede, tecidos florais. Então, a gente sabe que tudo isso traz um pouco essa sensação da natureza para dentro da nossa casa, e a gente tem também esse processo da botânica no trabalho de tingimentos naturais, no trabalho de retirar o tingimento das flores, das plantas, e fazer dela o artesanato, fazer dela um processo mais sustentável. Eu acho que esse momento também pede essa reflexão nossa, e aí temos aí designers muito focados no design de tecidos botânicos e outros tipos de processos, né? Eu trouxe aqui para a gente também essa marca, que eu acho muito bacana. A gente sempre, quando vai a Milão, olha para ela, é a Moi. A Moi, ela tem uma pegada muito bacana com essa questão da botânica e da biofilia. Vocês vão ver isso muito presente nos tapetes, nas estampas, né? Então, quando ela vem nas feiras, a gente se encanta demais com essa conexão, não só da impressão digital, porque ela usa a tecnologia de impressão digital, ela tem máquinas muito atuais,
que trazem com fidelidade os desenhos, e isso se aplica muito no piso, se aplica muito nos tecidos, no design dos produtos que eles desenvolvem. Eu acho que é uma marca super bacana para a gente estar sempre olhando para ela, assim como outras aí que eu trouxe para vocês. E aqui até a gente fez uma análise aqui das tonalidades que estão em alta. Na questão floral, aí os tons de terracota e cinzas, né? Aqui a gente trouxe o carbono e raízes. E a gente está trazendo também o verde, mais uma vez, que ele está muito presente também nos eventos que a gente participou ou vê da Moi Design, e o Grani, em termos de tonalidades, né? Uma outra questão agora que eu queria colocar para vocês, a gente daqui a pouco já está encerrando aqui a nossa conversa, é o que a gente chama de supply chain reversa, né? Então, o que acontece com todo esse momento que a gente está vivendo? A gente viu que surgiram muito mais fortes as trocas, né? Eu tenho certeza que todos estão num grupo de WhatsApp, de brechós, porque as amigas não querem mais, enjoaram de uma roupa, de um sapato, de uma bolsa, e de uma cadeira, e a gente pode trocar isso. Então, a supply chain reversa seria você poder revender ou trocar os seus produtos ou alugar produtos com mais facilidade e rapidez. Isso é uma coisa que vem para ficar, é uma coisa que vai crescer muito, seja de forma informal, como eu falei, de você ter um WhatsApp aí com amigos, seja dentro do ponto de vista de varejo online, e isso vem crescendo bastante, e eu acho que aqui a troca é uma nova forma de como você pode se desfazer ou adquirir algum tipo de produto que você quer, uma roupa, sem você precisar impactar no meio ambiente, e traz essa questão da economia circular, que eu acho que também é um tema que a gente precisa falar muito. Então, assim, para encerrar, o que eu acho que é bacana, eu estou falando para arquitetos e designers, mas a gente percebe que a gente tem um time para entender esse momento atual, mas os jovens que estão se formando, essa geração de jovens designers e arquitetos, provavelmente eles vão vir com eles vão ser muito mais criativos, eles vão vir com novas concepções, eles vão ter mais independência para propor o novo. É uma geração que não vai estar tão contaminada por vícios, por hábitos. Então, acho que é algo que vem a somar, porque o que a gente vê como mensagem para passar para todos vocês é que agora a gente tem que pensar fora da caixa. A ideia das palestras é essa, trazer conteúdo, trazer reflexão. As tendências são inúmeras, aqui é uma pequena pincelada de alguns pontos que a gente pode trazer de reflexão, mas habilidade, improvisação e criatividade vão fazer parte do nosso mundo. Nós, designers e arquitetos, designers de interiores, sabemos muito bem que nós vamos ter que ser mais criativos, né?